Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e fora da política não há salvação. Olá, amigos de Carta Capital. Muito bom dia ou boa tarde, a depender do horário que você nos escuta. Essa é mais uma edição do Política na Veia. Os mais atentos devem ter notado que eu não sou Sérgio Lírio. O Sérgio está em merecidas férias. Eu substituo ele na condução do programa pelas próximas 2 semanas com os nossos companheiros de sempre, Cláudio Couto. Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado, Thaís. Prazer estar aqui contigo. Prazer estar com o Nassif, que daqui a pouco já vai falar, você já vai falar dele, e com quem nos acompanha. E Luiz Nassif. Luiz, seja bem-vindo. Obrigado, Thaís. Faço minhas as palavras dele, substituindo só a segunda pessoa. E o tema dessa edição do programa não pode deixar de ser a notícia que veio, à tona nessa segunda-feira, após um domingo de manifestações pró-Bolsonaro em São Paulo e em outras capitais. Um deslize, a gente vai discutir ao longo do programa se esse foi de fato um deslize ou não, mas uma aparição rápida de 15 segundos de Jair Bolsonaro em um celular, para os manifestantes, ensejou, foi a gota d'água para que Alexandre de Moraes decretasse, então, sua prisão domiciliar por descumprimento de medidas cautelares reiterado. Bolsonaro permanece em casa, com visitação restrita, os seus visitantes não podem portar celulares. Há dias estava se esperando que esse fosse um desfecho, um desfecho a curto prazo do caso Bolsonaro. Veio na segunda-feira com alguma comemoração, mas talvez não aquela celebração retumbante do campo de oposição ao bolsonarismo. Eu queria ouvir o Nassif, mas depois passar a palavra para o Cláudio Couto, para ouvir vocês a respeito da motivação dessa prisão, porque não faltam motivos, de fato, para encarcerar o Bolsonaro, mas essa questão envolvendo a manifestação parece ter ensejado por parte dos apoiadores dele um reforço na narrativa de que o Moraes o persegue. Não, eles foram habilidosos no seguinte sentido aí. Você tem os argumentos jurídicos e você tem os argumentos para boiada. Então você tem lá, 15 segundos que apareceu, é um argumento jurídico relevante aí para justificar a prisão. Para boiada, é mais uma perseguição. Só por conta aí de uma aparição de 15 segundos, o Moraes faz isso, então reforça essa ideia da vitimização, né? É um jogo que vai prosseguir. Agora, o que mais chamou atenção foram algumas gravações aí de participantes das passeatas. Continua aquele mesmo nível de terraplanismo de outros tempos. Que é interessante, o Vanderlei Guilherme dos Santos, ele em 65 ou 6, uma coisa, ele estava em início de carreira, e ele fez um estudo sobre a fala do Carlos Lacerda. Ele falou, poxa, aqui entre nós, aí, cientistas políticos, a gente ironiza a ignorância dele, pereré, e não nos damos conta que o que ele faz é um discurso preparado para aquele membro da família que não manja nada de política, nada, possa brandir na reunião de família. Os familiares próximos nossos que foram contaminados, eu tenho, graças a Deus, tenho poucos aí que foram contaminados pelo bolsonarismo, é muito... Bom, repete o que as rezadeiras faziam. Eu tinha uma tia muito querida, ela começou a frequentar o Facebook. Daí eu peguei uma mensagem dela, estava escrito, Deus mandaria para salvar o Brasil alguém com o nome de Messias. Falei, mas minha tia querida, como é que entra numa dessa? Um mês depois ela falava, estava escrito, Satanás viria ao Brasil com o nome de Messias. Falei, graças a Deus, tia. Mas tanto numa posição quanto noutra, explorando essa religiosidade primária, digamos, que pega a maioria da população, né? Então, digamos, a jogada foi uma jogada calculada deles. O Flávio é mais esperto que o Eduardo, né? O Eduardo é um troglodita aí, bobão. O Flávio é sutil e pegou. Quer dizer, é um argumento jurídico relevante para ser preso e é um argumento político relevante para mostrar ele como vítima aí para os bolsonaristas. Olha, Thaís, eu acho o seguinte, concordo com o que o Nassif colocou, mas eu colocaria mais um ponto aqui, que é o seguinte, o bolsonarismo, ele tem operado, e não é só ele, eu acho que isso faz parte de vários desses movimentos de extrema-direita mundo afora, ou dos populistas até de maneira mais ampla do mundo afora. Eles operam numa lógica de o tempo inteiro tensionar com a estrutura institucional
da democracia, né? De modo a produzir um desgaste nessa estrutura, né? Estressá-la, se possível for erodi-la e, se necessário for, derrubá-la, né? É assim que eles operam em todas as situações. Quando a gente pega o que foram aí os 4 anos do governo Bolsonaro, essa mesma lógica também funcionou ali. Ou seja, a gente teve o Bolsonaro o tempo inteiro produzindo ações que tornavam necessário uma reação das outras estruturas institucionais, do legislativo, em alguns casos, e também, principalmente, do Poder Judiciário. E quando havia essa reação, sobretudo no caso do Judiciário, qual que era a lógica? A lógica era, ele vai lá, transgride, o Judiciário é provocado a agir. Age, aplica algum tipo de sanção ou contraria a posição do governo, né? Quando ele era governo, ou pune ou contraria a posição do movimento bolsonarista, agora que eles já não estão no governo. Em reação a essa sanção, eles gritam, atacam a estrutura institucional, acusando-a de parcialidade, acusando-a de perseguição e tudo mais. Obrigam a uma coação por parte da instituição, no caso do judiciário, né, que precisa se defender institucionalmente, às vezes tem que subir o tom e até mesmo aplicar sanções mais duras. Qual é a reação deles? Gritar mais uma vez e falar, olha, está aí agora provado, né, por A mais B, que realmente há uma perseguição e que o judiciário age de forma partidária. Eu tenho chamado isso, andei até escrevendo umas coisas sobre o assunto, de armadilha populista. Né? Por quê? Porque isso é um modus operandi, para usar até a expressão que o Moraes usou na sua sentença agora, né, para definir a prisão domiciliar do Bolsonaro preventivamente, é um modus operandi que eles usam porque interessa a eles essa lógica de solapar a legitimidade institucional. Porque, veja, é claro que um poder judiciário, né, ainda por cima se você consegue personificar numa figura como o juiz, no caso o Alexandre de Moraes, um poder judiciário que é percebido por uma ampla parcela da população como sendo enviesado contra um determinado político, contra um determinado movimento, contra um determinado segmento da sociedade, ele vai perdendo a sua legitimidade. E essa disputa, né, na arena da legitimidade pública é uma disputa fundamental para poder, justamente, ao fragilizar a democracia, fazer avançar esse movimento autoritário populista. E é isso que o Bolsonaro está fazendo. Ele continua nessa mesma lógica agora, ainda mais nesse momento em que ele se vê praticamente condenado à cadeia por conta da tentativa de golpe. Então, ele calcula certamente que já não tem muito mais a perder. Né? Ele sabe que vai ser preso. E sabendo que vai ser preso, produzir uma ação que, nesse momento, jogue pressão sobre o STF, sobre o Alexandre de Moraes em particular, mas sobre o STF como um todo, por causa das sanções do Trump, por causa da gritaria da bancada bolsonarista no Congresso, por causa da gritaria, né, da base social bolsonarista nas redes. Tudo isso vai fazendo com que eles se beneficiem desse tipo de ação dentro da lógica deles de atuação, né? Tentando ou reverter a condenação ou, pelo menos, preparar um terreno, inclusive para a eleição do ano que vem. Porque se eles conseguem deslegitimar o outro lado e se colocar como vítimas, eles conseguem, em alguma medida, ter um discurso para a disputa eleitoral do ano que vem, em particular para o Congresso e principalmente, no caso do Congresso, para o Senado, para conseguir ali uma maioria que consiga depois reverter essas ações, seja votando uma anistia, seja votando impeachment de ministro do Supremo no Senado, ou todas essas coisas. Ou seja, pode-se até perder o jogo agora, mas eles estão acumulando forças para poder tentar vencer o jogo na próxima rodada, que passa pelas eleições do próximo ano, insisto, sobretudo para o Congresso Nacional e especialmente para o Senado. A prisão acontece depois que o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pela Lei Magnitsky, que era uma pode-se dizer, antiga demanda dos bolsonaristas em relação aos Estados Unidos. Por hora, a sanção atinge apenas o ministro. E me parece, embora talvez não se possa cravar que o Bolsonaro, Flávio, Nicolas Ferreira, imaginasse que o Bolsonaro seria encarcerado nesse momento, mas eles estavam com certeza testando as águas e tentando até onde iria Alexandre de Moraes depois dessa sanção. E agora paira no ar, depois de um parcial recuo do Trump em relação ao tarifaço, o que ele deve fazer diante dessa prisão domiciliar? Qual vai ser a reação do Trump e como esse campo da direita vai se organizar
a partir disso? Do ponto de vista de comércio internacional, o que vocês esperam? Do ponto de vista político também. Eu acho que quando a gente pega esse ponto que o Couto colocou do desmonte das instituições, da desmoralização das instituições, vamos ver como que o bolsonarismo casa com o trumpismo lá. O trumpismo ele parte aí até de um projeto levantado por órgãos, por ONGs aí conservadoras, que é o Project 2025, que defende esse negócio do executivo forte. O executivo forte é algo que vem lá da legislação alemã e tudo, mas ele visa o quê? O executivo tem que estabelecer um conjunto de políticas, então ele tem que ter uma força suficiente para não haver impasse com outros setores que possam comprometer a política comercial, econômica. O Trump está usando para tudo isso aí. Ele está usando para retaliação. Mas qual que é o modelo de mundo que o Trump e as Big Techs pensam? É um modelo sem estados nacionais. É um modelo em que, digamos, a opinião global seja unificada em torno de redes sociais, manipulada em torno de redes sociais, e você possa acabar com aqueles fatores que representam o Estado Nacional como uma moeda nacional. Esse avanço sobre o PIX que ele fez é significativo. No caso do Alexandre de Moraes, ele tem um simbolismo que o Alexandre é o sujeito que está discutindo regulação das redes sociais também. E quando você pega esse processo de desmonte da regulação e do Estado, que a ultradireita traz lá de trás, o ataque ao politicamente correto, lembra que o Reinaldo Azevedo trazia, depois foi multiplicando aí, faz parte desse modelo de acabar com toda a regulação. E daí você traz a regulação, ela impede o abuso de cartéis, de monopólios, que isso aí prejudica as Big Techs. Impede, teoricamente, aí, o abuso das operações de mercado, que atrapalham a Faria Lima. Impede a atuação das milícias e tudo. As milícias, você tem que ter autorização da prefeitura para poder erguer o seu predinho. Então, as milícias, você tem então, todo um leque de atividades reguladas hoje pelo Estado que se aliam para derrubar essa regulação. No meu livro aí, A Conspiração Lava Jato, eu pego uns 4 ou 5 exemplos de grupos norte-americanos que vieram apoiar Bolsonaro aqui com o sistema de rede social. A Associação dos Rifles dos Estados Unidos, que era uma barra pesada, e todas elas descobriram a força da internet, a força das redes sociais. Essa Associação dos Rifles, por exemplo, ela se preparava para lançar uma campanha nacional contra o New York Times. Para azar dela, na véspera dessa campanha, ou logo que começou a campanha, teve um massacre em uma escola lá nos Estados Unidos que desmoralizou, os financiadores dela saíram e tudo, e a própria Bloomberg deu uma matéria na época dizendo que a esperança dela era Austrália e Brasil, por conta já dos Bolsonaro e do regime australiano lá. Você tinha a máfia das loterias, que era lá em Las Vegas, lá daquele... esqueci o nome dele lá, mas era o cara que financiou Trump, financiou Bolsonaro e financiou Netanyahu lá. Você tinha o pessoal das mineradoras. Então, todas essas barras pesadas se uniam em torno... Agora, o que o Trump quer? Ele quer desmonte dos estados e das moedas nacionais, tanto que está pensando em lançar agora aí como a moeda privada, aí, as criptomoedas. As criptomoedas como uma maneira de substituir as moedas nacionais. Então, quando vem o Bolsonaro, expõe o Alexandre de Moraes, expõe as supostas arbitrariedades aí da justiça, ele está fazendo esse meio campo com a ultradireita, que tem no Trump hoje, é a figura mais relevante, né? Olha, eu acho também isso, né? Eu acho que, na realidade, você tem um jogo por trás do jogo, né? Claro que você tem, nas decisões aí que o Trump tomou de aplicação de sanções ao Brasil, evidentemente, uma preocupação em defender os interesses das empresas americanas, em particular das Big Techs, que a gente sabe tem uma associação muito forte com a extrema-direita, nos Estados Unidos em especial, mas fora dos Estados Unidos também. Né? Se a gente pensar em nomes não só como Elon Musk, que estava lá até outro dia, mas o Peter Thiel, que é o grande, vamos dizer, pensador, né, dessa extrema-direita empresarial do Vale do Silício, né? Ele está também associado a esse tipo de movimento.
Se a gente também observar a guinada que teve de maneira muito mais clara no período recente, o Zuckerberg, da Meta, né, Facebook, Instagram, WhatsApp, no sentido de também adotar um discurso de extrema-direita, ou seja, todos eles têm interesse em que não haja qualquer tipo de regulação no seu negócio para que eles possam usar os algoritmos da forma que mais lhes convier, seja do ponto de vista do lucro, seja do ponto de vista de reforçar as suas posições alinhadas à extrema-direita. Em alguns casos, eles têm as duas coisas realmente conjugadas, não são só empresários pragmáticos, eles são também empresários ideológicos. Né? O Elon Musk muito claramente deixou essa posição evidenciada. Da mesma maneira, o Peter Thiel, de quem eu já falei anteriormente, o Zuckerberg parece que tem uma guinada mais oportunista, mas até aí, guinada oportunista ou não, o fato é ele está favorecendo esse tipo de discurso. A multiplicação, por exemplo, daqueles vídeos do Nicolas Ferreira há algum tempo, falando lá, inventando mentiras a respeito do Pix, que é se cobrar imposto e tudo mais, existe ali uma suspeita muito grande de que, da maneira como o vídeo acabou sendo disseminado, houve um impulsionamento produzido pelos algoritmos do Instagram. Ou seja, as coisas não são tão simples. Não é só que o Trump quer aumentar as tarifas porque quer industrializar os Estados Unidos ou fazer outras coisas serem produzidas lá, ou porque está com peninha do Bolsonaro. Mas esse segundo aspecto também existe. Qual seja, existe uma aliança da extrema-direita internacional que passa por um tipo de cooperação. E quando o Trump, né, defende o Bolsonaro contra as instituições do Estado Democrático de Direito no Brasil, para que ele possa perpetuar a sua atuação golpista, antidemocrática, de corrosão da democracia, ele está, na verdade, reforçando a posição de aliados aqui no Brasil. Né? Como muito possivelmente poderia fazer isso em relação a aliados em países europeus. A gente viu recentemente, não o Trump, mas o Musk, ainda no período que se dava bem com o Trump, indo à Alemanha fazer campanha para a AfD, Alternativa para a Alemanha, que é aquele partido neonazista, né, de orientação extremista de direita também. Então, veja, eles cooperam entre si. E acho que a gente tem que olhar para isso também. Então, é um combinado de fatores que leva a esse tipo de comportamento. E também vimos o Hegseth, que é aquele secretário da área de segurança dos Estados Unidos, recentemente falando que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos. Então, mais ainda nesse caso, interessa a eles nos manter, se a gente permitir, sob rédea curta. Né? E aí essas sanções, as declarações duras, a aplicação da lei Magnitsky-Moraes e o que mais vier pela frente se enquadram dentro dessa lógica. Né? Há um fator econômico, há um fator político e há uma conjugação dos dois fatores. A prisão do Bolsonaro, de fato, capturou tudo. Mas tinha uma questão de fundo dessa manifestação do domingo, que era, na verdade, pressionar Luiz Fux a pedir vistas desse julgamento. E a sanção ao Moraes também movimenta, né, as estruturas internas do Supremo Tribunal Federal diante da possibilidade de que outros ministros venham a ser alvos das mesmas sanções. Eu queria ouvir o Nassif, mas se o Cláudio tiver também algo a complementar, o Nassif, pela experiência como jornalista, como quem cobre o poder, como você acha que essas questões movimentam os outros colegas no tribunal? Não falo nem do Fux em si, porque a presidência desse colegiado muda com Flávio Dino, e é improvável pensar que Flávio Dino vá manter vista sobre esse processo, mas dessa movimentação, por exemplo, em apoio ao Alexandre de Moraes, né? Como essa entrada de sola dos Estados Unidos nessa questão afeta ali a relação interna do Supremo Tribunal Federal, a teu ver, Nassif? O Fux, que era o mais punitivista de todos os ministros do Supremo, virou o mais garantista. Né? Então, você mostra que essa história de garantismo, punitivismo, está ligado a opções políticas mesmo. Né? Então, quando a gente pega o Supremo, digamos, a primeira investida foi contra o Alexandre de Moraes, que não tem contas lá fora, não tem... Mas você tem dois ministros muito vulneráveis aí, do ponto de vista de contas lá fora. Não tem o Luiz Roberto Barroso, que tem propriedades lá em Miami, tudo. Até logo que ele entrou, uma das coisas que fez ele se enquadrar no lavajatismo foram matérias mostrando que ele tinha remetido dinheiro para fora em nome da mulher, aquele negócio todo lá. Então, ele é vulnerável. Você pode afetar ele. E o Gilmar, que tem negócios do IDP e tudo aí. Né?
Então, não sei como que... Isso aí vai inibir a posição deles, eu acho que eles vão ficar... Mas também não vão recuar, né? Porque eu acho que eles vão ficar mais... sem se pronunciar muito, mas assim, hipotecando o apoio interno ao Alexandre de Moraes, né? Então, você tem os três lá. Eu não sei, o jogo agora ficou muito pesado. Você tem participação óbvia aí, direta aí, do Departamento de Estado. O Departamento de Estado ele pode escarafunchar tudo quanto é dado, aí, bases de dados, aí, bancos e tudo. Os ministros têm uma vulnerabilidade que são os escritórios de parentes que atuam no Supremo aí em outras áreas. Isso aí é uma baita vulnerabilidade. Eles não se deram conta, digamos, de que a relevância política que o Supremo assumiu obrigava eles a abrir mão de algumas benesses, né? Que é essa questão familiar em escritórios de advocacia, os regabofes aí em Londres, Nova York, se expuseram demais, né? Se expuseram demais. Então, isso vai ser explorado, obviamente, aí em cima deles. Mas eu tenho a impressão que, nesse momento, a colegialidade, para falar da Carmen Lúcia, vai prevalecendo. Se o vento começar a soprar muito para o outro lado, tem pessoas lá que... A Carmen Lúcia é uma pessoa que verga, é um bambu, né? Ela verga de acordo com o vento. O Fachin, que era um garantista lá, quando veio a primeira pressão lá, ele cedeu também, né? Então, o que a gente vê de personalidades mais fortes lá é o Alexandre de Moraes, o Flávio Dino, obviamente, o próprio Gilmar, mais vulnerável com o IDP, o Barroso, que tem uma preocupação com a própria imagem. Aí você tem os três dos quais não se pode esperar nada, e Carmen Lúcia e Fachin, que tem que acompanhar, né? Olha, eu acho que realmente a intenção é produzir esse tipo de pressão. Ainda por cima, se você tem alguns ministros do Supremo vacilantes, para dizer o mínimo, como é o caso do Fux, a gente tem visto isso nos últimos tempos. Vacilantes, eu quero dizer, no sentido de ter um comportamento voltado à defesa da institucionalidade democrática e do próprio Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, ao aliviar para os bolsonaristas, é nessa direção que ele caminha. E veja, e nisso não tem nenhum tipo de consideração quanto ao que possam efetivamente ser eventuais excessos que, porventura, por vezes são cometidos pelo próprio Alexandre de Moraes. Eu acho que nesse caso, só para ilustrar o que eu estou querendo dizer, eu acho que o Moraes criou a armadilha para si mesmo, em boa medida. Ele não precisava, desde o começo, ter restringido essa possibilidade do Bolsonaro, dos bolsonaristas atuarem no plano do discurso e mesmo na utilização das redes. Ao fazer isso, ele se obrigou, pelo uso que eles continuaram fazendo, a ter essa atitude que teve agora. Fica entre nós. Mesmo que o Bolsonaro, ele, enfim, não possa se comunicar pelas redes, o Nicolas Ferreira está fazendo isso, o Sócrates Cavalcante está fazendo isso, o Eduardo Bolsonaro está fazendo isso lá dos Estados Unidos, o Flávio Bolsonaro faz isso aqui, enfim, tem tanta gente fazendo isso que, honestamente, não ia fazer muita diferença. Só que aí o que aconteceu? Ao restringir dessa forma, ele criou a oportunidade do bolsonarismo usar daquela armadilha populista para quê? Para obrigar o Moraes a subir o nível da medida cautelar, a torná-la mais dura e aí, consequentemente, permitir a eles fazerem o papel de vítimas. Então, acho que aí houve um excesso que foi contraproducente, na realidade. Então, claro que se algum juiz dentro do Supremo aponta para isso, fala, olha, vamos com mais calma, isso pode ser altamente positivo, mas não parece que tenha sido essa a postura do Fux. Parece que é muito mais uma postura de composição com esse lado da política. E, bem, e aí se a gente pensar fora dessa primeira turma, no caso ali do comportamento de André Mendonça, né, e em alguma medida também do Cássio Nunes Marques, em menor medida que do André Mendonça, mas também muito significativamente, aí a gente está falando dos chapas do Bolsonaro. Então o Fux parece que resolveu integrar de alguma maneira essa turma, né? Não a turma formal, mas esse grupo de ministros dentro do Supremo, né, que tem ali sido condescendentes com o bolsonarismo. Me impressiona que eu gosto. Né? Parece um pouco isso a questão, ou seja, vai se criando a oportunidade. Mas eu não creio que os outros vão ceder. Né? O Nassif apontou aí com muita propriedade o fato de que vários deles podem ter interesses atingidos. Seja pelos seus familiares que atuam em escritórios de advocacia, que tem negócio não só no Supremo, mas às vezes talvez atuação fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Será que ele não pode sancionar, como ele já fez até com escritórios dentro dos Estados Unidos?
criando problemas para eles operarem lá dentro. Imagina se ele não pode fazer isso por escritório de advocacia brasileiro que, porventura, atue nas cortes americanas, né? Criar problemas para esse tipo de operação. Acho que ele pode fazer isso. Se falava, por exemplo, a Advocacia Geral da União podia acionar um escritório de direito nos Estados Unidos para poder defender o Moraes. Se fizer isso, eu não duvidaria que o Trump fosse criar problemas para esse escritório também. Por quê? Porque a lógica do trumpismo é uma lógica gangster, é uma lógica mafiosa, é a lógica da extorsão. Ele concebeu algo que é uma extorsocracia, ou seja, ele consegue forçar dentro do país um comportamento que leve os atores políticos, sociais, econômicos a se curvarem a ele, caso contrário, ele os pune fortemente. Ele fez isso com as universidades, ele fez isso com escritórios de advocacia, fez isso com governos subnacionais. Veja o que aconteceu com a prefeitura de Washington, quando ele obrigou lá a pagar dizeres Black Lives Matter numa praça, obrigou a prefeita a se curvar, senão ele cortava o dinheiro federal que vai para Washington, que é a capital do país, e do qual a prefeitura precisa. Então, é a extorsocracia. E para fora do país ele faz isso também. Esse uso que ele tem feito das tarifas e de outros tipos de sanção para outros países vai também no sentido de obrigar os países a se submeterem ao jugo dele. É um novo tipo de imperialismo baseado na extorsão. Ele não precisa mandar tropas, mas ele lança a mão da extorsão. Então, é claro que os nossos ministros supremos podem, em alguma medida, se sentir afetados por isso, porque esse é o modus operandi. Agora, diante de um cenário como esse, diferentemente do que fez Colômbia, eu acho que o comportamento correto é fazer o que fez Harvard. A gente sabe que tem custos, mas o custo maior é você sacrificar sua independência, né? Porque isso é muito difícil depois de corrigir. Então, acho que é preciso resistir e é preciso enfrentar, mesmo que isso traga, evidentemente, custos para nós no curto prazo. Falando um pouquinho mais de 2026, alguns dos potenciais herdeiros do espólio bolsonaristas pronunciaram ontem a respeito da prisão. Vou começar aqui com o Tarcísio de Freitas, que eu acho que é quem fez a manifestação mais taxativa, né? Ele que vive nesse balé entre vestir a camisa da direita moderada e apelar pelo bolsonarismo, que saiu chamuscado dessa crise do tarifaço, lançou nas redes sociais um vídeo que classifica a prisão, aqui abrindo aspas, como absurda, e vê o Bolsonaro condenado de antemão, e vai além, diz que a suposta tentativa de golpe, o 8 de janeiro, não existiu. Romeu Zema fala em capítulo sombrio da perseguição política ao STF, Ronaldo Caiado, no mesma toada, argumentou que a condenação seria prévia, porque o Bolsonaro não poderia se defender publicamente, e numa linha um pouco mais disfarçada, né, para não dizer moderada, Ratinho Júnior pregou equilíbrio e harmonia entre os poderes, e Eduardo Leite, do PSDB, disse que lamenta ver um ex-presidente impedido de se manifestar e preso antes do julgamento colegiado. Eu queria ouvi-los a respeito de um pouco dessa dança, realmente, né? O governo Lula vive um momento de retomada da popularidade, de retomada da capacidade de pautar o debate público, né? A crise do tarifaço acabou como efeito colateral, provocando isso internamente, e os postulantes a rivais do Lula em 2026 precisam fazer essa deferência ao Bolsonaro, mesmo os que tentam, de alguma maneira, se afastar disso. Como que vocês enxergam essas reações dos 5, né? Zema, Tarcísio, Caiado, Ratinho e Eduardo Leite. Quem está melhor posicionado aí para tentar herdar o que sobra do bolsonarismo para 2026? Eu acho que, independentemente do nome, a direita, o que a gente percebe é um movimento de apoio à direita. Venha quem vier. E esse é o ponto mais complicado. Eu chamo atenção para um capítulo que pode ser relevante, que é o encontro do Conselhão esse ano. Porque o Lula ele pegou uma bandeira, essa bandeira do nacionalismo. Essa bandeira ajudou a reavivar a chama junto ao seu público. Foi muito mais do que o público em geral. Agora, se quiser transformar essa bandeira em algo que signifique um pacto nacional contra Trump, contra essa direita maluca aí, o Lula vai ter que ter um conjunto de ações sucessivas aí, mostrando a construção desse consenso. Hoje, no Conselhão, pela primeira vez, eles estão tentando discutir projetos de país. Você tem o Lula de manhã, ele está fazendo o café aí com todo o pessoal do Conselhão,
E à tarde vai ter 4 ou 5 mesas redondas aí, em que os ministros vão estar com membros do Conselhão. Obviamente, você não vai tirar um plano de metas do Conselhão, mas você vai ouvir, digamos, as expectativas de lado a lado para tentar construir alguma coisa. O grande problema é o seguinte, pô, você chega para um anti-bolsonarista ou para alguém que está descontente aí com o bolsonarismo. Se ficar contra o bolsonarismo significa ficar a favor de alguma coisa. Esse é o dilema. Não basta ser contra o bolsonarismo. Porque o cara pensa, se eu for contra o bolsonarismo, eu vou estar a favor de quem é oposição ao bolsonarismo, que é o lulismo. O que o lulismo tem para oferecer? E daí você entra num impasse aí que pegou a esquerda, pegou a social-democracia e da qual não se conseguiu sair até agora. A única bandeira legitimadora... Porque o Lula tem um trabalho de reconstrução do Estado brasileiro. É um trabalho dos mais relevantes, mas não chega na opinião pública. Então, a construção do futuro pressupõe você trazer uma ideia de futuro que um plano de metas poderia trazer. Ele não traz essa ideia de futuro. A única bandeira que o Lula tem é do combate à fome, que já é passado. Já é uma conquista, já se incorporou. É que nem o SUS é uma conquista. Então, você apoiar o SUS faz parte, digamos, de direitos já adquiridos. E o Lula não consegue reproduzir essa sensação de futuro. Eu sempre trago o exemplo do Juscelino. O Juscelino criou o plano de metas. Ele tinha ameaça de golpes para Garças, Jacareacanga. Ele tinha a imprensa diariamente acusando ele de corrupção. Tinha inflação, contas internas em Pandareco, contas externas em Pandareco. E um baita otimismo do Brasil. Toda pequena empresa, média empresa brasileira, tinha o seu plano de metas. O que eu quero ser no futuro? Por quê? Porque ele conseguiu, com 50 anos em 5, mais Brasília, mais os grupos de trabalho, construir uma expectativa de país. E essa expectativa de país é que animava todo mundo. Por exemplo, você pega a pesquisa da Folha aí. Fantástica, né? Você coloca lá quem acha que a sua vida vai melhorar. A maioria acha que a vida vai melhorar. Quem acha que a economia vai melhorar. A maioria acha que vai piorar. Então, não é questão de custo de vida, é falta de expectativa de futuro. Quando o Trump ganhou, falaram, não, foi a inflação que acabou com o Biden. Foi a incapacidade de criar uma expectativa de futuro que o Trump cria para a boiada dele. Então, falta isso. E o Lula, não sei... veja bem, o Lula é a grande garantia contra o bolsonarismo, que ele vence em 2026. Mas essa geração das diretas acabou. É incapaz de produzir planos, de produzir mudanças. Então tem que ver nesse ínter e começar a trazer a rapaziada aí, trazer as ideias novas aí, recriar a fantasia, recriar o sonho da esquerda. Eu não gosto de falar de esquerda aí, porque parece que restringe. O sonho, digamos, civilizatório brasileiro. Vindo para os nossos governadores aí da direita, né? É impressionante como todo mundo é, de alguma maneira, refém do bolsonarismo, né? É impressionante. Bem, o Tarcísio inexistiria se não fosse o bolsonarismo. Então, é claro que ele é tributário, né? Ele não tem como se desvencilhar. Mas ele mostra, até por isso mesmo, que, seja por que razão for, ele está muito longe de ser o que alguns consideram um moderado, né? Bolsonarista moderado é a mesma coisa que palmeirense corintiano, né? Quer dizer, é uma contradição nos termos. Você não tem condições de ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Então não existe bolsonarista moderado. Extremista moderado? Fascista moderado? Não tem isso, né? Não existe. Então, agora, ele não consegue ser moderado tanto que ele tem esses bons modos, né? Ele é um extremista de bons modos. Então ele vem a público, fala devagar, fala com calma, não eleva o tom de voz, né? Mas, na prática, o que ele está defendendo é o golpismo bolsonarista. Quando ele fala que nada houve, ele é um negacionista dos fatos. Porque a gente sabe o que houve. Está provado, tem documento, tem até prova impressa do que os caras estavam tentando fazer. Tem gravação. Sabe? As provas abundam. Então, é claro que esse negacionismo é como o negacionismo do bolsonarismo na época da pandemia, é só uma gripezinha, né? Ou do aquecimento global. Não, isso não está acontecendo. Sabe? Não há como. Então, Tarcísio de Freitas é um extremista
Só que é um extremista com bons modos que se esconde por trás dessa aura tecnocrática e das alianças que ele conseguiu fazer com políticos mais limpinhos, como o Kassab. Então, ele acaba se escondendo por trás disso. Zema é um outro extremista, é um extremista caipira, né? Mas é extremista do mesmo jeito. Né? Basta ver as posições que ele defende. Aliás, ele mesmo declarou certa vez que o diferenciava de Bolsonaro não era o conteúdo, era a forma. Né? E ele também, como o Tarcísio, fala de maneira um pouco mais tranquila, mais macia, mas se você olha o conteúdo do que ele está defendendo, é um conteúdo extremista, e não à toa se alinha, sobe no palanque junto com o Tarcísio, junto com o Caiado, junto com o Ratinho, né? O palanque da defesa do golpismo, da impunidade para os golpistas. Ou seja, são todos aí, em alguma medida, reféns do bolsonarismo. Claro que para eles, muito provavelmente interessa que o Bolsonaro esteja fora do jogo, porque eles podem competir, né, na disputa presidencial. Mas também não querem deixar de ter a bênção do Bolsonaro, porque sabe que existe um núcleo duro aí de bolsonaristas, e as últimas pesquisas têm mostrado que não é desprezível, a gente está falando de uma grande quantidade de pessoas na sociedade brasileira, e que, portanto, vão exigir que o candidato da direita seja um candidato leal ao Bolsonaro. O Eduardo Leite tentava se colocar um pouco fora dessa posição, mas aí resolveu fazer média. E aí vem com essa conversa fiada, né, de que, puxa, quantos excessos, né, quantas coisas. Eu mesmo falei aqui que achei que o Alexandre de Moraes criou uma armadilha para si próprio. Mas veja, achar que o Bolsonaro não desrespeitou as medidas cautelares, daí vai uma longa distância, né? E a postagem do Eduardo Leite é uma postagem, na realidade, para fazer média com a extrema-direita no seu estado, no Rio Grande do Sul, e, quiçá, fora dele também. Então, é esse o cenário. Eu não acho que o Eduardo Leite seja um extremista como são esses outros aos quais eu me referi. Eu acho que dá para distinguir. Mas ele, na realidade, faz corpo mole. Eu acho que é disso que se trata. E tudo que a gente não precisa, nesse momento, para enfrentar o autoritarismo bolsonarista e a extrema-direita pós-bolsonarista também, porque o bolsonarismo vai passar, mas a extrema-direita não vai passar tão rápido. É gente que faça corpo mole, né? Gente que, mesmo se colocando no campo do que seria uma direita democrática, faz vista grossa para o autoritarismo da extrema-direita. E também para o colaboracionismo daquela direita mais tradicional que tem aí atuado como correia de transmissão da extrema-direita bolsonarista. Que é isso que vários têm feito, inclusive, e é importante dizer, no Congresso Nacional. Né? Insisto, a eleição importante do ano que vem é a eleição para o Congresso. Claro, da presidência também, mas para o Congresso, que sempre recebe pouca atenção, e para o Senado em especial, é para essa que tem que se olhar com muito cuidado. Porque se a extrema-direita consegue fazer uma maioria que seja na Câmara, ela vota na Câmara, finalmente, a anistia. Se ela consegue fazer uma maioria ainda mais qualificada no Senado, né, de 2/3, ela vai caçar mandato de ministro do Supremo para tirar a independência do Supremo Tribunal Federal, tirar a independência do Judiciário. Então, a gente corre ainda um risco autoritário brutal. E é por isso que corpo mole, como o do Eduardo Leite, não é permissível. Eu queria fazer um protesto aqui. O Couto chamou o Zema de caipira. Como elogio. Esse é o lado simpático dele. Aquela fala mansa. Mas eu conversando com o Walter Moreira Salles sobre esse negócio do Itamar ser caipira, ele falou, de jeito nenhum. Caipira é aquele sujeito que, a partir do seu canto, ele consegue entender o mundo. Itamar é provinciano. Bem posto. Mas era um provinciano do bem, não é essa porcaria que Não. É provinciano. Eu estava me referindo ao modo de falar. Eu sei. Ao modo de falar, porque eu falei da fala mansa do Tarcísio, né? E estava justamente me referir a esse modo, assim, meio caipira, simpático do Zema, aquele mineirinho e tal, mas por trás disso o que você tem é um sujeito que é, na verdade, um extremista de direita. Deixa eu falar só um pouquinho desse lado técnico do Tarcísio. Ele conseguiu ocupar esse lado técnico porque falta de competição. Falta de competição. Nesse meu livro, eu tenho um capítulo sobre ele no DENIT. Ele pegou todos os projetos parados do DENIT e deu para empresas de engenharia ligadas a militares da reserva. Vira ministro dos transportes aí do Bolsonaro. Da infraestrutura. A Confederação Nacional do Transporte tem aquele levantamento sobre as estradas federais. Foi o pior período. Não fez uma obra.
até porque não devia ter um orçamento lá. Mas ele conseguiu consolidar a imagem de técnico, inaugurando pontinhas em cidade do interior e tudo, e tendo a máquina bolsonarista tendo que apresentar algo de positivo aí, colocando ele como gestor, mas é um blefe. O que beneficiou o Tarcísio, Nassif, foi o fato de que ele era ministro no governo Bolsonaro. É isso. E em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, comparado ao resto, né, comparado, né, aquele conjunto de nulidades, né, de que se compunha o ministério do Bolsonaro, imagina você ser um ministro que pelo menos sabe amarrar o sapato ao lado de uma figura como Abraham Weintraub. Nossa Senhora. Imagina, né? Aquele sanfoneiro, aquele cara que desmoralizou a sanfona brasileira no mundo. Meu favorito é o ministro da Pesca, que disse que o peixe era inteligente. Há muito. Mais que ele, certamente. Para encerrar o nosso programa, que eu gostaria de ouvi-los, o Nassif falou há uns minutos atrás sobre mudança de ventos, a gente estava discutindo o Supremo Tribunal Federal, mas essa semana, né, nos últimos dias, ocorreram 2 fatos que sugerem alguma mudança de ventos em sentidos, né? Acho que na mídia e na cultura. Ontem a Globo News anunciou, né, surpreendeu os telespectadores com o anúncio de que a Daniela Lima, depois de 2 anos, deixaria a programação. Houve muita especulação a respeito do motivo, e hoje, terça-feira, segundo informações do Gabriel Vaca, da Folha de São Paulo, essa demissão teria se dado depois que a direção da Globo News recebeu uma pesquisa que mostrava que entre alguns espectadores havia a impressão de que a Globo News se tornou um canal de esquerda, que defendia as visões do PT e do PSOL, né? Parece que vai haver aí talvez uma mudança de curso da Globo News, que nem de longe é de esquerda, né? Não estamos defendendo isso, mas acho razoável conceder que tem se comportado de maneira mais amistosa com o governo Lula do que se comportou nos outros mandatos do Lula e da Dilma, com certeza, né? Isso não dá para negar. E enfim, acho que o timing dessa decisão acabou ensejando essa expectativa de que haja uma mudança de ventos, que se envolva, inclusive, né, a relação com ministros do Supremo, especialmente o Nassif, mas o Cláudio também, com certeza. Eu queria ouvir tuas impressões sobre. Eu vou contar uma historinha minha aqui. Achei que você ia falar que você ia contratar a Daniela a Lima para trabalhar na GGN. Antes fosse, viu? Mas lá atrás, eu fui para a Folha, tinha a coluna Dinheiro Vivo, a gente fez um carnaval aí, campanha nacional dos mutuários e tudo. E daí eu fiz uma denúncia contra o Saulo Ramos, que era consultor-geral da República e depois ministro da Justiça. E o Saulo conhecia o Frias quando escalpelaram aí a Excelsior, lá que ambos eram diretores. E ele faz uma negociação com o Frias. E a negociação envolvia o meu pescoço. Mas não tinha como é que eu ia argumentar se era a coluna que tinha mais feedback dos leitores, né? Então, o Marco Sintra, esse do Imposto Único, era editorialista da Folha, e deu uma sugestão para o Frias. Falou, seu Frias, o Nassif escreve muito sobre BNH e aposentados. Então, pede para o Datafolha uma pesquisa junto a gerentes, média e alta gerência sobre a Dinheiro Vivo. Porque daí você vai ter um argumento. E a Folha tinha um vice-presidente da Folha, que era o Pedro Pisciroli, que era um cara extremamente leal. E que eu convivi com ele na própria montagem do Datafolha. Eu ajudei a formatar o Datafolha na época lá. Ele me ligou e falou, Nassif, para sua informação, o Sintra pediu tal, que nós fizemos a pesquisa e a coluna deu para uma mais lida entre média e alta gerência. Então não tinha um argumento. Tempos depois começam a retomar o pagamento ao Saulo. Eu lembro que um dia eu saí de casa, avisei até a minha então esposa lá, falei, hoje vai ser a demissão, né? Ia ter um almoço lá do conselho. Eu cheguei lá, sentei numa cadeira, lá estava o pessoal, lá Matinas e outros, sem graça e tudo. Eu estranhei o clima, né? Eu falei, o que foi, Matinas? Mas você não está sabendo? Eu falei, não, você ganhou o prêmio ESSO. Então eu ganhei mais 2 meses de sobrevida. Isso é a primeira parte. Depois passou o período de sobrevida, daí demitiram sem recorrer à pesquisa de opinião. Fizeram pesquisa de opinião com quem tinha uma opinião contrária à sua. Então, mas só para explicar esse argumento da pesquisa de opinião para demitir a Daniela. Agora, para entender a outra coisa, por que a Daniela foi para lá? Quando eu peguei a Folha no período dos anos 90, aí fantástico, que a Folha, os jornais queriam pegar todo o espectro de leitores, então abrir espaço para um cara mais conservador, um cara mais isso, mais aquilo. Por quê? Porque você tinha a polarização da ditadura
Quando veio as diretas, você pulverizou. Você tinha o pessoal do PSDB, pessoal do PT, pessoal de... Então, eu tive meu tempo de vida em cima desse vácuo criado pela má consciência em relação ao apoio à ditadura. A Daniela e a Globo News, a mesma coisa. Você teve a Lava Jato. Quando acabou a Lava Jato, precisava arejar. Daí trouxeram lá o Guedes, aí, que já está mudando, aí, porque ele está mais ágil aí que a Daniela. A Daniela, e tem algumas que não vou nem te falar o nome aqui para não comprometer, que mantém uma linha lá mais discreta. Né? Então, digamos, essa saída dela, inegavelmente, é o realinhamento da Folha, da Globo aí, em relação ao que vem pela frente aí. Como a Folha também, os jornais, eles ficaram um tempo sem argumentos para alimentar o antilulismo diário aí por conta do Trump, e agora já estão encontrando as brechas aí para voltar. Então, isso aí é 2026 que chegou antes da hora aí. Bem, quem sou eu para competir com o Nassif no entendimento do que acontece nas redações? Né? Não tenho nem um milésimo, né, do conhecimento que ele tem sobre isso. Mas me parece que é isso mesmo. Né? Me parece que é uma tentativa de agradar a certos espectadores, né, que são do outro campo, do campo conservador, para não dizer reacionário, né, e que veem qualquer coisa que não seja alinhada ao seu entendimento como esquerdopata, para usar uma expressão que muitos deles gostam. Né? É claro, veja, uma coisa é você ter uma pluralidade de posições, e aí você pode ter comentaristas e apresentadores de posições diversas. Isso, de alguma maneira, pelo pluralismo, satisfaz, evidentemente, setores diferentes. Né? O próprio Nassif falava disso, né? Pode ter um colunista mais conservador, outro mais progressista e tudo mais, né? Eu acho que quando se trata da própria âncora do jornal é mais complicado, né? Porque é uma pessoa que fica sozinha ali. É diferente de você fazer aquele painel de pessoas debatendo, em que você pode ter as posições divergentes. Né? Agora, precisa ver por quem vão substituir. Se substituírem por alguém de perfil claramente de direita, aí fica esquisito também, né? Porque aí o que vai acontecer é o contrário, né? Vai ser o eleitorado ou os espectadores mais progressistas achando que a Globo agora ficou uma emissora conservadora demais, sendo que ela, vamos dizer, tinha feito um movimento, pelo menos no sentido de se tornar um pouco mais plural. Acho que essa é a coisa. É diferente da CNN, né? Em que você assiste, você vê que ali você tem uma ordem unida muito mais, né, à direita. Né? Pode ter um ou outro. A própria Daniela Lima passou por lá. Né? Bom lembrar disso. Né? Mas você pode ter um ou outro ali, excepcionalmente, não ali, mas quando você pega o conjunto, é muito claro. Né? É muito claro do que se trata ali. Né? A Globo News vinha tentando fazer uma posição um pouco mais diversificada. Né? Então, acho que a questão é ver quem vai substituí-la. Acho que essa é uma das grandes revelações para ver para onde vai. Mas, ao que parece, realmente o movimento é nessa direção. Queridos, queria agradecer vocês pela participação em mais um Política na Veia, agradecer a todo mundo que nos ouve, ou nos ouve, na verdade, aqui no YouTube. O programa volta na semana que vem, com certeza com uma gama enorme de assuntos para debater. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Abraço para você. Abraço, Nassif. Abraço, Couto, Thaís. Até a próxima.